Meus amigos, os brasileiros são melhores que os europeus. Tá, beleza, não é pra tanto. Mas, Palmeiras e Fluminense estrearam nesse Mundial de Clubes jogando contra equipes europeias. O Palmeiras enfrentou o Porto e o Fluminense enfrentou o Borussia Dortmund. E ambos os times conseguiram ser superiores aos seus adversários europeus. O Palmeiras contra o Porto conseguiu competir num nível muito forte, a pressão pós-perda muito agressiva, dificultava o Porto a conseguir puxar contra-ataques. O Palmeiras conseguia reter posse durante boa parte do jogo. O Palmeiras conseguia ter mais posse de bola, ocupar o campo de ataque, fazer o Porto ficar defendendo lá atrás, conseguia ter um volume de chegada no terço final maior do que o Porto. Obviamente, acho que faltou ali o Palmeiras mais, assim, converter mais essas chegadas em finalização. O Palmeiras chegou muito pelos lados do campo. É a característica do time, quando o Porto descia para marcar num bloco baixo, o Palmeiras é uma equipe que busca muito jogo por fora, entrar pelos lados para cruzar a bola na área. Só que faltou um pouco mais de agressividade na área, faltou melhorar essa conversão de cruzamento em finalização. Mas o Palmeiras conseguiu gerar perigo, estava o tempo todo ali conseguindo rodar a bola na área e gerar essa sensação de perigo. E o Porto não conseguia sair muito, né? Obviamente teve as escapadas, teve momentos que chegou, mas no geral o Palmeiras conseguiu controlar muito bem o Porto, defender muito bem, ceder poucas oportunidades e quando tinha a bola, conseguia ter posse de bola, não foi um Palmeiras reativo só lá atrás, pelo contrário, foi um Palmeiras que em muitos momentos do jogo buscou ser protagonista, controlar as ações com a posse de bola e conseguia criar oportunidades, conseguia executar as suas ideias ofensivas melhor do que o Porto. O Palmeiras conseguia fazer o seu jogo rodar com mais fluidez do que o Porto. Por isso que a gente, olhando para o jogo, para o desempenho, para a performance, esquece o resultado, olha para a performance. É por isso que o Palmeiras foi melhor do que o Porto, mesmo o jogo tendo terminado 0-0. E quando a gente olha para o jogo do Fluminense, a gente tem um panorama muito parecido. O Fluminense começa muito bem a partida, uma intensidade muito alta, marcando lá em cima, pressionando o Borussia. Não deixa, os primeiros 10 minutos do Fluminense não deixava o Borussia sair por baixo. Né? O Borussia tem dificuldade de construir curto, forçava muito a bola longa, porque o Fluminense veio marcando ali com uns encaixes individuais, típico do Renato Gaúcho, e o Borussia não conseguia ter opção por baixo, então usando muito passe longo, mas também sem efetividade. Né? Algumas bolas entravam, mas a maioria o Fluminense conseguia controlar muito bem. E quando o Fluminense tinha posse de bola, ele conseguia machucar. Assim como o Palmeiras, o Fluminense conseguia se defender bem, neutralizar as jogadas do Borussia, não deixar o Borussia criar muito, e quando tinha a bola, o Fluminense conseguia fazer o seu jogo ofensivo rodar muito melhor do que o Borussia, principalmente com as combinações pelos lados. René dando passe no pé e fazendo ultrapassagem, no lado direito Samuel Xavier vindo por dentro, os meias se apresentando muito para jogar, muita mobilidade, muita troca de posição, Nonato, Martinelli, e acho que o grande destaque do Fluminense nessa primeira rodada foi John Arias, né, funcionando ali. O Fluminense entrou com 4-3-3, né, com 3 meias, 3 volantes para fortificar a marcação. O Arias começa como um ponta direita, mas um ponta com muita liberdade. Então ele passeia o campo inteiro, ele tem muita liberdade para vir buscar no pé e conseguia gerar muito desequilíbrio. Ele vinha para buscar no pé, recebia de costas, girava a saída da marcação e aí já quebrava a pressão, conseguia desbloquear espaços, fazer o jogo andar. Então ele foi o grande destaque, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense acaba tendo uma queda ali de rendimento, principalmente físico, né, que parece sentir um pouco. O Borussia começa a ter um pouco mais de chegada, né, consegue ficar um pouco mais com a bola. Foi um jogo de posse de bola muito parelho. E o Borussia começa a gerar um pouco mais assim, de chegadas, de ameaços, mas também nada muito claro. O Borussia não teve chances muito claras de gol. O Borussia finalizou a gol, finalizou no jogo, mas a boa parte das finalizações do Borussia Dortmund eram finalizações sem perigo, finalizações de fora da área, finalizações muitas vezes bloqueadas, não teve uma finalização com a bola limpa, aquela chance clara de gol. Teve poucas, teve algumas chegadas ali perigosas, mas o Fluminense no geral conseguiu se defender bem, né? Defender bem a área, impedir grandes chances e quando teve a bola soube machucar, né? Seja com um ataque organizado, seja também em transições, né? Como eu falei, no segundo tempo o Borussia ficou um pouco mais com a bola e o Fluminense começa a ter mais transição, né? Aí no segundo tempo entra o Serna, sai o Canóbio, então e começou a forçar muito o jogo ali pelo lado esquerdo com o Serna e a equipe criava muito perigo. Mas no geral, tanto o Palmeiras quanto o Fluminense, cada um à sua maneira, com as suas particularidades e seus estilos de jogo respectivo, conseguiu ser superior ao seu adversário. E um ponto em comum entre os dois, que foi o que mais me chamou a atenção nessa primeira rodada, foi a intensidade, o nível de intensidade no jogo
que Palmeiras e Fluminense imprimiram foi muito alto. Uma coisa que normalmente a gente tem o futebol europeu como um futebol de mais alto nível, de mais alta intensidade. O brasileiro, pelo menos no imaginário popular, uma rotação mais baixa. E é verdade. Então a expectativa antes dos jogos era que talvez o brasileiro não fosse, os times brasileiros não fossem aguentar o mesmo ritmo que os europeus nos 90 minutos. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu Palmeiras e Fluminense conseguindo equilibrar o nível de intensidade com os europeus, e em muitos momentos dos dois jogos, né, eles conseguiram até superar. Os primeiros 15 minutos do Fluminense foram muito intensos, dificultando muito o jogo para o Borussia. E o Palmeiras também conseguiu manter até durante mais tempo, uma equipe muito agressiva, muito competitiva. Obviamente que tem a questão dos europeus estarem em final de temporada, e isso conta muito, os caras já fizeram a temporada inteira, não tiveram férias ainda, e a gente ainda está aqui no Brasil na metade da temporada, então a gente está no, assim, espera-se que a gente esteja no auge ali físico, né? Mas, mesmo assim, independente disso, eu acho que é um ponto que deve ser muito valorizado. A gente conseguir, e acho que é muito importante para o nosso futebol, né? A gente ter essa. A gente conseguir competir, a gente conseguir igualar o jogo, equilibrar a partida, principalmente no nível de intensidade. Então foi excelente estreia das duas equipes, Palmeiras e Fluminense. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar, né, dos jogos nessa competição, tanto do Palmeiras e Fluminense, mas também dos outros brasileiros, né? Flamengo e Botafogo ainda vão jogar. No momento que eu gravo esse vídeo, os jogos ainda não aconteceram, mas o Flamengo ainda tem um jogo contra o Chelsea, o Botafogo ainda tem um jogo para fazer contra PSG e Atlético de Madrid. Então, vamos ver como que os outros brasileiros vão lidar com os europeus nos próximos confrontos.